Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Mundo da Mi, você que vem pela primeira vez. Saiba que eu gosto de gravar os meus textos para quem tem dificuldade de ler, para quem é cego, para quem tem baixa visão, ou até mesmo para as pessoas que simplesmente preferem ouvir enquanto estão fazendo alguma coisa a mais, principalmente porque os meus textos são um tantinho longos e de repente ouvindo fica mais fácil, mais prazeroso. E também é uma forma de eu ficar um pouco mais, chegar um pouco mais perto do meu público. Eu fico feliz com os retornos que eu tenho a respeito disso. Pois bem, o texto de hoje tem o título A Impulsividade no Autismo e o quanto é realmente difícil entender. Esse blog é um espaço destinado principalmente às pessoas que tiveram suas vidas tocadas pelo autismo. Mas frequentemente recebo visitas de corações sensíveis que buscam apenas informação para melhor se apropriar do conhecimento das diferenças humanas e poder agir de forma mais espontânea e natural diante de alguém com TEA. O que me move profundamente, pois diante do cada vez mais frequente diagnóstico de autismo, a pessoa mais informada fará a diferença positiva na vida de muita gente. É bom compartilhar minha vida e ampliar a conscientização sobre autismo. Afinal, tudo que o autista é, nós também somos. E a diferença entre quem tem e quem não tem autismo fica por conta do desequilíbrio destas características que, de fato, estão presentes em todos nós. Assim, a impulsividade será de mais ou de menos. A socialização pode ser de mais. Sim, ou de menos. E é daí que vem a grande confusão das pessoas. Por isso dizem, toda criança é assim. Ah, mas eu também faço isso. Ver características de autismo em quem não tem autismo ou vice-versa é bem comum. Afinal, elas não vieram de outro planeta. As crianças com autismo se desenvolvem também, como toda criança. São carinhosas, atenciosas, espertas, como toda criança, e vão aprender com o mundo que as cerca, como toda criança. Porém, durante o seu desenvolvimento, haverá um desequilíbrio entre o que ela capta e a forma como processa isso em sua mente. O que enxerga é diferente. Onde coloca sua atenção na hora de se apropriar da informação é muito diferente. Além do mais, haverá com frequência uma sobrecarga de estímulos a bloquear aprendizagens rotineiras. Haverá habilidades que não serão aprendidas da mesma forma que uma criança sem autismo. E há também a dificuldade em diferentes níveis de se comunicar com o mundo. Esse conjunto de desequilíbrios trazem um transtorno que vai prevalecer pela vida. É verdade que o filho da vizinha também gosta muito do desenho do trenzinho Thomas. O que ela precisa entender é que o gostar da criança com autismo pode virar uma obsessão, que se não compreendida e usada, pode se tornar tão intensa que vai atrapalhar seu desenvolvimento e vai durar a vida inteira. Identificar características comuns entre autistas e não autistas é muito legal, pois mostra que ser autista é ser gente. Porém, tentar com isso reduzir a dificuldade que essas pessoas têm ao colocar todo mundo na mesma caixa ou dentro da mesma etiqueta é negar o quanto para eles é difícil o esforço de se enquadrar. O autista que se adeque, ele que aprenda. Esse é um jogo inverso no autismo, que não vemos em nenhuma outra deficiência. Não se exige do cego que se leia, não se exige do tetraplégico que saia andando, mas se exige do autista que se comporte igual a todo mundo, ou que seja bem comportado. O que quer que isso signifique, né? Abrindo um parêntese aqui, o autismo é uma deficiência. Se você tem problemas em categorizar como deficiência, você pode estar sendo preconceituoso. Pois todos nós ou somos ou seremos deficientes em algum ponto da vida. Quem usa óculos é deficiente da vista, quem a idade faz ficar mais lento e desequilibrado tem deficiência motora e por aí vai.
Autismo é deficiência e não tem problema algum de ser visto assim, viu? É o seu preconceito que torna o conceito deficiência algo negativo. Pois bem, voltando. Minha filha tem que se adequar. Claro, eu não vou deixar de ensinar para ela como se comportar. E mais, eu devo esperar que ela aprenda. Afinal, ela é tão capaz de aprender como qualquer outra criança. Porém, quando acontece o comportamento inadequado, eu preciso buscar o que esse comportamento inadequado quer comunicar. E eu preciso entender que se ele ocorreu, é porque ou ela está sobrecarregada ou ela não tenha conseguido se ajustar às regras sociais tão confusas e incoerentes. E é nessa hora que todos temos o dever de acolher, não julgar, e sim ajudar. Se você entende isso, nem precisa continuar lendo, nem precisa continuar me ouvindo. Mas o que parece tão simples quando escrito, quando colocado em palavras, é bem mais difícil na prática. Por isso, eu vou continuar falando disso com exemplos nossos. Milena é muito impulsiva. Melhorou muito com o passar dos anos e eu sei que isso vem do autismo. De novo, todo mundo é impulsivo em alguma medida. Porém, no autismo, isso é algo que traz transtornos, pois a impulsividade de alguém com autismo é muito mais intensa, imprevisível e incontrolável do que se possa imaginar. Quando Milena era menor, era comum que ela subitamente tomasse da mão de quem fosse a comida, o brinquedo ou qualquer coisa que ela quisesse. Era muito cansativo, por exemplo, ir à praia. A praia é desenhada como um espaço coletivo, né? Então, talvez por isso, ela achava que qualquer brinquedo ali na areia era de todos e qualquer barraca era dela também. Quando eu ia corrigir, dizendo que ela não devia pegar o biscoito do fulano, que o brinquedo era de tal criança, os adultos interviam, me pedindo para deixar. Se eu explicava sobre autismo, a unanimidade do comentário era: toda criança é assim. E muitas vezes tinha aquele olhar de pare de se vitimizar. Mas eu tinha sim que ensinar. E tinha que ser em todos os momentos que o comportamento ocorresse, entendessem as pessoas ou não. A questão é, eu não podia deixar aquele comportamento se enraizar. Sim, de fato, toda criança é assim, mas as crianças vão amadurecer, entender o conceito de privado, vão dominar rapidamente a habilidade de ler nas entrelinhas o comportamento social adequado para cada situação. Como e quando e o que pode ser compartilhado. Mas a minha filha, ela terá muito mais dificuldade para fazer isso. Eu sabia, mas o mundo todo não. Entender a dificuldade da Mi nunca significou desacreditar no potencial dela em aprender. Eu aprendi ao longo dos anos que mesmo sem me olhar, ela me ouvia. Mesmo sem prestar atenção, ela aprendia. Porém, era necessário ensinar muitas e muitas vezes e de diferentes formas. Não dava para falar isso ali na praia. E esse tal de deixa, ela é só uma criança, seria bem mais pesado agora que ela tem 15 anos. Ainda bem que eu não deixei. Ainda hoje, quase toda vez que eu tento explicar uma dificuldade da minha filha, tem essa impressão de que a pessoa que está ouvindo entende que eu estou a apresentar desculpas pelos erros dela ou que eu estou fazendo um drama. Mas não é nada disso. Explicar a dificuldade de alguém com autismo é fornecer os elementos para que se entenda determinados comportamentos que agora vêm de uma criança bonitinha, mas que em breve virá de um adulto. Se as pessoas não entendem o que está por trás do comportamento de um autista, como vão aceitar, leia-se incluir, a pessoa com autismo quando ela for um adulto e agir fora do padrão? Cada autista é impulsivo em um nível diferente. Alguns expressam isso apenas em casa. Outros mostram em todo momento de crise ou desorganização.
A impulsividade frequentemente nos coloca em uma situação complicada, pois eu conheço a minha filha, mas as outras pessoas não. Elas vão ler a pessoa naquela única atitude e o rótulo que vem é o pior. Eu, porém, sei que a Milena se arrepende instantaneamente do que ela fez e dá para sentir o peso que ela carrega de ter fracassado no autocontrole. É quando ela mais precisa de compreensão e é quando ela menos encontra. Nós estávamos na estação de metrô lotada outro dia. Uma multidão afunilava para descer a escada rolante. Passou o pai, passei eu, logo atrás vinha a Milena e a avó dela. Mas nesse momento veio uma mulher com uma criancinha de quase 2 anos no colo e ela veio furando a fila em diagonal, bem no topo da escada rolante. A Milena foi com a mão para empurrar a moça e eu consegui num reflexo segurar o braço dela que ia com certeza bater na criança. Foi um momento tenso de quase terror. A mulher, que estava simplesmente se dando direito à preferência, não viu naquela mocinha linda uma deficiência. Ela ficou instantaneamente brava e, se a escada rolante não tivesse nos afastado, ela e o marido teriam feito um escândalo. A Milena olhou para mim, assustada, e perguntou: eu ia bater na menininha? Mostrando-me que nem ela mesma tinha entendido o que motivou aquele impulso. E na mesma hora ela começou a chorar e ficou quase o trajeto inteiro falando a respeito de forma repetitiva e desorganizada. Até que eu expliquei por várias vezes que ela não tinha visto a menina e que ela queria, na verdade, afastar a mulher da nossa fila. Eu disse que isso não ia acontecer mais e que a gente devia esquecer o que aconteceu. Eu tenho um gesto que eu coloco a mão na testa e faço assim com a boca. E a Milena punha a mãozinha dela na cabeça e dizia: vamos esquecer, vamos esquecer. Mas foi muito difícil para ela esquecer o que ela tinha feito. Aquela não era hora de educar, não era hora de ensinar o que ela já sabia. Era hora de acolher, e foi o que eu fiz. Mas qual a reação de quem assiste a uma cena dessa? Como o incluir quando um autista perde a razão e empurra ou bate? Quase ninguém vai ficar ao lado dele, justamente porque quase ninguém vai entender. Por isso a base tem que ser forte. Por isso temos que dar elementos que facilitem esse autocontrole. É tão comum o autista se irritar porque alguém não está obedecendo regras e mais comum ainda é alguém desobedecendo regras. O pior é que quase ninguém percebe isso como motivo de desequilíbrio e o autista não consegue explicar por si só. Por isso, nos momentos em que o autista faz algo assim tão espontaneamente, é necessário entender os motivos por trás do comportamento e ensinar ele a trazer para o racional e assim bloquear o impulso. A gente faz isso com imagens, apoio visual, estratégias de controle e suporte emocional. Antes, quando a Milena entrava em crise, de forma impulsiva levantava a mão e me dava um tapa. Eu sempre reagia de uma forma hiper exagerada. Eu fazia um verdadeiro drama e dizia estar triste não com ela, mas com a atitude dela. Enfatizava que ela era linda, mas aquela atitude era feia. E em seguida eu ficava em silêncio. Quando a crise passava, eu explicava e dizia que se ela me batesse, eu não ficaria na cama com ela até ela adormecer, o que para ela é muito importante. Assim, quando vinha me bater, ela tinha que parar para pensar no que ia perder. E ela nunca mais me bateu. Sobre o episódio da escada rolante, eu vi que precisava ajudar ela com seu autocontrole. Comecei a mostrar o que podemos fazer quando alguém entra na nossa frente na fila ou quando alguém faz algo que nós não gostamos. Recordei o episódio, ela ficou muito assustada quando eu enfatizei o perigo daquela mãe cair da escada com a criança no colo. Se acontecer de novo algo parecido,
Ela vai pensar nas possíveis consequências e terá estratégias para recorrer e trazer para o racional, tirando o impulso da sua forma, raciocinando sobre a sua atitude. Então, eu vou finalmente finalizar aqui, dizendo que quando você diz que toda criança é assim, pensa bem. Não coloque todas as pessoas numa cesta só. Não tenta agrupar e colocar uma etiqueta dizendo que tal coisa seja normal. Quando se trata de ser gente, essa palavra perde realmente sentido, pois todos nós somos diferentes, autistas ou não. As etiquetas nunca vão nos definir. A explicação das atitudes dos nossos filhos serve para abrir seu coração para o entendimento e te possibilitar compreender para acolher, não para justificar a nossa inabilidade em educar. Tomara que a gente exercite mais a empatia, pois até para se colocar no lugar do outro é necessário saber um pouco mais que lugar é esse. Um abraço com carinho e até o próximo post.